palavra de vocês, lá em Joel 2, capítulo 12. Joel 2, capítulo 12. Como a irmã... Versículo 12, né? Capítulo 2, versículo 12, desculpa. Como a irmã disse, meu nome é Poliana. Eu faço parte de um grupo de oração chamado JPC. O nome dele é Jovens Profetizando Cristo. Há muito tempo atrás ele era bem jovem, agora ele não é tão jovem. Que os jovens foram casando, constituindo família. Aí a gente brinca que a gente só não mudou o nome do grupo ainda, porque as crianças estão crescendo, então vai voltar a ser jovem de novo. Mas nós nos reunimos aos domingos no Nova Michigan, então indo para o Novo Horizonte lá, Nova Michigan, ali perto da COP, indo como se estivesse voltando para o centro da cidade, num galpão chamado Casa de Maria. Ali o Senhor nos confiou esse lugar onde a gente, todos os domingos, nos reunimos ali para poder louvar, glorificar o nome do Senhor, amém? Amém. Então, lá em Joel 2, versículo 12, vai nos dizer assim a palavra de Deus. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que aflige. Quem sabe se Ele mudará de parecer e voltará atrás, deixando após si uma bênção, ofertas e libações para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, publicai o jejum, convocai a assembleia, reuni o povo, santificai a assembleia, agrupai os anciãos, congregai as crianças e os meninos de peito, saia o recém-casado de seus aposentos e a esposa de sua câmara nupcial. Chorem os sacerdotes, servos do Senhor, entre o pórtico e o altar e digam: tende piedade de vosso povo, Senhor. Não entregueis a ignomia a vossa herança, para que não se torne ela escárnio dos pagãos. Porque diriam eles: onde está o seu Deus? O Senhor afeiçoou-se à sua terra, teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, só para a gente entender o que essa palavra está dizendo. Joel, como tantos profetas que a gente viu no Antigo Testamento, até o último ali, São João Batista, que foi o último antes de Jesus, Joel foi um dos profetas levantados pelo Senhor. Nós, na nossa caminhada de vida, o Senhor, ele sempre levanta profetas para vir falar ao nosso coração, né? E aí Joel, naquele momento, o povo estava recém-saído do deserto, recém-saído do exílio da Babilônia, e o Senhor levanta aquele profeta para dizer àquele povo várias coisas. E vai dizer aí, você pode pegar o livro de Joel, é bem pequeno. A palavra mais conhecida, né, o texto mais conhecido de Joel é quando fala da vinda do Espírito Santo, que está em Joel 3, que é o capítulo seguinte. E ali, Joel levanta aquele povo falando assim, olha, o Senhor, ele quer nos falar. Então, ele começa dizendo assim, por isso agora ainda, oráculo do Senhor, ele não é mais ele falando, é o Senhor falando através dele. É o Senhor falando através dele, falando assim, olha, voltai para mim, o Senhor dizendo, ó, voltai para mim de todo o vosso coração. O tema de hoje é penitência, caminho de conversão. É o Senhor pedindo para nós, voltai para mim. Voltai para mim de todo o coração. Nós estamos vivendo um tempo propício na nossa igreja, que é o tempo da Quaresma.
Que é o tempo onde o Senhor nos traz para a realidade que ele viveu, de tudo aquilo que ele passou por amor a mim, por amor a cada um de nós. Né? Então, quando o Senhor vira e fala assim, voltai para mim, ele está pedindo a cada um de nós uma oportunidade. Uma oportunidade. Como eu disse, o tema de hoje é penitência. E eu, quando eu vou montar uma pregação, quando eu vou entender, quando eu vou rezar, e eu falo assim, Senhor, me faz entender o que o Senhor quer. Do jeito que o Senhor sabe que eu vou entender. Para que eu consiga passar da melhor forma. E aí eu vou trazer para vocês uma situação. Eu sou advogada. Não atuo nessa área, mas eu sei um pouquinho. Que é da área penal. E todo mundo aqui sabe um pouquinho que a gente vê noticiário, né? E a gente sabe que se a gente fizer alguma coisa, tem consequência, certo? Se eu chegar aqui, tacar uma pedra aqui e destruir esse vidro, vai ter uma consequência. Eu falo assim, não, eu sei que Poliana vai pagar. Isso eu tô falando de uma coisa, mas e aquele que mata? E aquele que rouba? Ele tem que pagar por aquilo que ele fez, certo? E para que ele pague, ele vai ter que ser condenado, vai ter todo o trâmite processual ali. E ele vai cumprir uma pena, certo? Aí agora trazendo para a nossa realidade dentro da igreja. Quando nós pecamos, quando a gente comete alguma falha, é como se nós estivéssemos cometendo um crime contra o Senhor. Porque nós nos afastamos dele. O que o crime nos faz? Ele tira a nossa liberdade, porque dependendo do crime, eu vou ter que ficar preso lá no presídio, eu vou ser privada da minha liberdade. E quando eu peco, eu sou privado da liberdade de chegar até o Senhor, porque a linha que eu tinha para chegar até ele foi rompida, porque eu pequei. Então a minha liberdade de ir até o Senhor, ela sempre vai existir, mas o caminho vai estar um pouco tortuoso, vai ser difícil de eu chegar, porque existe uma quebra. Mas aí o Senhor falou assim, voltai para mim. E aí ele me convida a chegar lá diante do sacerdote, me convida a chegar diante do sacerdote e falar assim, olha, eu pequei, eu fiz isso, aquilo outro. E ali eu confesso os meus pecados. E ali o sacerdote, com a autoridade da igreja, persona Christi, ele levanta a mão, faz a oração e ele fala, eu te absolvo de todos os seus pecados. A pessoa que comete um crime, quando que ela é absolvida ou quando ela cumpre a pena dela. Então a pessoa foi lá condenada a 10 anos de prisão. Ela cumpriu os 10 anos de prisão, ela já não deve mais nada. E aí a gente fala, não é assim tão simples, mas é como se a ficha dela tivesse ficado limpa. Porque ela já pagou para o Estado tudo aquilo que ela devia por aquilo que ela cometeu. E quando o sacerdote levanta a mão, ele fala assim, olha, soube dos seus pecados, e como penitência você vai fazer isso. Você vai rezar uma Ave Maria, 3 Pai Nosso, você vai rezar 5 Pai Nosso, 5 Ave Maria, depende do sacerdote. Há anos atrás, eles puniam, eles davam a penitência da flagelação, se você pegar a história da igreja. Hoje em dia, não é mais assim. Porque a gente vive numa realidade que até rezar se torna uma punição. As pessoas falam assim, eu tenho na igreja, eu tenho que ir na missa. Essa é a realidade que a gente vive. E aí, o sacerdote, ao impor as mãos, ele nos dá uma penitência. Mas por quê? Porque nós precisamos pagar. Mas por quê? Porque existe um céu que todo mundo quer chegar. Existe esse céu. E nós estamos lutando dia após dia para querer chegar no céu. Mas os nossos pecados, eles terão que ser expurgados. A igreja nos ensina, o catecismo nos ensina, o Sagrado Magistério nos ensina que existe um purgatório onde nós vamos
expurgar os nossos pecados, nós vamos pagar os pecados. A igreja nos ensina isso. Então, a partir daquele momento, então, Poliana, tá perdoado? Tá perdoado. Mas eu preciso pagar de uma forma ou de outra. Porque eu preciso voltar para o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que quem entrará no santuário? Quem tem as mãos limpas e o coração puro. Se eu não tiver o tempo todo constante na minha cabeça que eu preciso ter o meu caminho de volta ao Senhor, errei, volta. Eu fui confessar semana passada e eu cheguei no sacerdote e eu falei assim, eu me sinto uma derrotada de novo de estar aqui. Ele, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua derrota. Porque ela continua te trazendo para cá. Amém. Ela continua te trazendo para frente do sacerdote. E pedindo perdão. Poliana, eu errei de novo, é o mesmo pecado. Irmão, continua pedindo para Deus tirar isso de você. Mas enquanto você estiver caindo nesse pecado, volta. Volta. Não tenha medo, não tenha receio. O sacerdote não está ali para te apontar o dedo. O Senhor, Ele quer que você volte com o coração todo dele. Todo dele. Todo dele. Eu estava vendo, por acaso chegou um vídeo do Frei Gilson, não sei se é de hoje. Eu não sei porque eu não acompanho assim todos os dias. Eu meio que vou vendo ali aleatório. E falava exatamente dessa passagem. Por incrível que pareça. Não era da igreja. Eu olhei e falei, nossa, essa pessoa compartilhando isso era um artista. E aí eu olhei e falei, nossa, vou até ver do que tá falando. E falava exatamente disso. E ele falava que, e aí a palavra de Deus aqui vai dizer assim, voltai para mim de todo o vosso coração com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. E o Frei Gilson meditando, né, ele falava assim, olha, o jejum é uma arma espiritual. É uma arma espiritual porque nós vencemos o demônio quando nós jejuamos. Nós vencemos o demônio quando a gente jejua. Sabe por quê? Porque você consegue controlar a sua carne. Quando você está com vontade de comer isso, você fala assim, eu não vou comer isso. Porque eu estou num propósito de oração pela alma do fulano. Porque eu estou num propósito de oração para aquilo outro. E ali você freando a sua carne, você derrota o inimigo, porque o que ele quer é que você caia na carne. Ele quer que você caia na carne. Até o momento que você fala assim, ó, chega. O Senhor nem vai me perdoar mais. E aí você desiste. Aí você desiste de procurar o sacerdote. Aí você desiste de procurar a confissão. Aí você desiste de chegar diante dele e falar assim, ele é um pecador, e começa o discurso. Ele é um pecador como eu. Por que eu vou confessar os meus pecados com ele? Quantos que você já passou pela sua vida que já falou isso? Ele é pecador como eu vou lá, vou contar minhas coisas para ele. Vai. Porque a igreja o instituiu o sacerdote, ele ali com pessoa de Cristo, para te perdoar. Perdoar todos os seus pecados. E aí o Senhor, quando ele propõe isso para nós, penitência, caminho de conversão. Eu preciso pagar pelos meus pecados. Quando eu erro, eu tenho que corrigir. A igreja, ela nos ensina assim, que quando a gente peca, a gente vai lá, confessa. E se a gente precisa, dependendo do que a gente comete, a gente tem que reparar. Então, vamos supor que eu cheguei lá e falei assim, olha, eu roubei. Quando eu falo roubar, né, a gente sempre fala assim, roubou, não sei o quê. Roubou é com violência. Então, eu bati e ainda roubei o celular da pessoa, imagina. E aí eu me arrependi. Mas como que eu vou chegar lá na pessoa e falar assim, olha,
Tá aqui o seu celular. E eu bati em você. Me bati de volta. Quem tem essa coragem? E aí o sacerdote vira e fala assim, olha, você tá perdoado. Mas se você pode reparar, se você se arrependeu de todo o coração, se você pode perdoar, vai lá, entrega o celular, dá sua face, repara o seu erro. Repara o seu erro porque você precisa voltar para o Senhor com o coração limpo. Então eu roubei, eu bati, confessei, me arrependi, mas eu não reparei. Eu posso reparar. Se eu posso reparar, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Porque eu preciso voltar para o Senhor. Eu preciso voltar. Esse é o apelo do Senhor para nós nessa noite. Volta. Volta. A palavra vai dizer ali que depois de tudo isso, né? Ele vai falando assim, olha, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Porque ele é bom e compassivo. Se você pedir ao Senhor, ele vai excluir a sua culpa, ele vai tirar tudo aquilo que estava sobre você, ele vai tirar tudo aquilo que estava sobre você por conta do teu pecado. Parafraseando aquilo que está aqui, ele vai dizer assim, olha lá, quem sabe ele mudará de parecer e voltará atrás? Quem sabe? Mas isso depende de mim. Depende de mim a partir do momento em que eu, com o coração contrito, chego até ele e falo assim, Senhor, e de qualquer forma, é com jejuns e gemidos de luto. Porque quando a gente se arrepende de alguma coisa, dói, hein? Que quando eu na faculdade, eu tentava uma bolsa, eu não conseguia. Foram muitas frustrações, muitas. Eu tinha o meu sonho de me formar, de fazer essa faculdade desde a adolescência, que eu queria ser advogada, e era aquilo que eu queria para minha vida. E eu lembro que depois de muito tentar bolsa, que eu não conseguia nenhuma, eu estava a ponto de desistir. Eu lembro que eu fui até o banco para tentar uma última situação lá e foi negado. Foi negado e eu saí do banco assim muito chateada, triste, chorando, e eu já servia o Senhor, ó, fazia tempo, já estava no grupo de oração, já estava inserida e tal. E eu lembro que muito triste, eu chorando, eu falei assim para o Senhor, eu te sirvo e é assim que o Senhor me responde? Aquilo que o meu coração estava sentindo, eu rezei e falei desse jeito. Não passou 5 minutos, eu estava extremamente arrependida de ter falado aquilo. Mas depois que a gente fala, não tem como, né? Palavra não volta atrás. E eu passei o dia chorando, eu lembro que eu fui a um grupo de oração, que um rapaz do grupo tocava, e eu lembro que eu chorei até o final da oração, eu não parava de chorar. E ali eu pedia perdão para o Senhor. E aí, naquele dia, veio aquela passagem onde Pedro, depois de negar Jesus 3 vezes, ele chora amargamente. Porque ele sabia o erro que ele tinha cometido. Ele sabia o erro que ele tinha cometido. Mas aí é outra história, né? Pedro é Pedro, eu sou eu. Porque o nosso coração, o Senhor, ele conhece o nosso coração, ele conhece a nossa humanidade. E ele conhecendo a cada um de nós, é que ele é tão insistente. Esse final de semana eu ouvi uma frase no encontro dos jovens,
que teve lá, se eu não me engano, foi o Paulo, né, o coordenador diocesano. Ele, no início da pregação dele, ele falava assim: olha, o Senhor é aquele que bate a porta, ele não arromba. E aquilo ficou martelando o meu coração. Ficou martelando o meu coração, porque quem arromba, quem destrói, quem entra quebrando tudo, não é o Senhor. Porque ele vai dizer a palavra que ele, ó, ele bate. Ele bate. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo. Apocalipse 3:19. É o que diz a palavra de Deus. É o que diz a palavra de Deus. Então ele não vai chegar aqui e falar assim: me aceita, pelo amor de Deus. Não, ele vai continuar batendo. Até seu último suspiro, ele vai continuar batendo. Porque o que ele quer de nós é esse caminho de conversão, esse caminho de volta para ele. Volta para ele. O Senhor, ele tem, eu percebi isso nesse final de semana, servindo nos retiros. Eu servi lá no Magnífica, no dos jovens, servi no Rebanhão lá da minha região. O Senhor, ele insistentemente tendo pressa de chegar nos nossos corações, porque o tempo está se esgotando, está passando, ó, no estalar de dedos. O tempo está passando no estalar de dedos. Quando você viu, já foi. Nossa, já estamos em março. Já estamos em março. Foi ontem que eu passei a virada com os meus irmãos de grupo de oração. E a gente já está aqui, ó, dia 6 de março. 7, né? 7 de março. Passou voando. O Senhor, ele tem pressa, mas ele vai continuar batendo insistentemente. Porque o desejo do Senhor é que a gente volte para ele. Estamos vivendo um tempo propício. Um tempo onde a igreja mergulha, nos convida a mergulhar nesse caminho de conversão, nesse caminho de volta. Nós estamos vivendo um tempo propício e a igreja é muito bondosa, né? Eu estava vendo um vídeo, né, falando sobre os carismáticos e tal. Os carismáticos, eles são intensos mesmo. Porque a gente é inserido dentro de um grupo de oração, a gente começa a ouvir e ter o desejo de viver a santidade. A gente começa a ter o desejo de viver a santidade, porque a gente fala assim: olha, se eu não for santo como o Senhor é santo, se eu não for santo, se eu não chegar lá de mãos limpas e coração puro, eu não vou chegar ao céu. Então o carismático, ele é muito intenso. Ele é muito intenso porque a gente quer chegar ao céu de um jeito ou de outro e a gente quer o céu com a nossa oração. Não estou dizendo da igreja, não. Cada um tem o seu jeito de orar e de chamar a atenção do Senhor. A nosso jeito de chamar a atenção é orando em língua, é rasgando o céu. Porque nós temos que ter o desejo de santidade. Porque o Senhor deseja de nós é que a gente seja santo. Nós temos que ter o mesmo desejo que o Senhor tem. É por isso que Ele nos convida nessa sexta-feira a voltar. A voltar. E isso é uma coisa que o Senhor tem falado no seio do meu grupo de oração. Então, o que eu estou pregando para vocês não é algo lindo, maravilhoso, não. É o que eu tenho vivido constantemente. Há uns meses atrás, nós estávamos reunidos no Santíssimo, lá da nossa paróquia. E naquele momento que nós estávamos ali, o Senhor, ele falava para nós: volta, pratique voltar. Errei hoje, volta, volta. O Senhor está aqui, pode vir, vem. O que te impede? O teu pecado vem com o pecado mesmo, ele não está se importando. Quem se importa com o pecado somos nós e temos que nos importar. Porque se acomoda, isso aqui nem cabe, deixa eu falar. Exorcistas, vários exorcistas assim, que é muito mais fácil nós chegarmos no inferno por conta dos pecados ordinários
Ou seja, pecadinho de estimação que não faz nada mal para ninguém do que pelos extraordinários. É muito mais fácil. Sabe por quê? Porque a gente se acomoda. Sim, mas o catecismo da igreja fala, né? Que os pecadinhos veniais, quando eles são acumulados, eles viram pecado, né? Catecismo da igreja fala. A gente se acomoda. Então, quanto mais a gente se incomodar, até mesmo com os pecados veniais, onde a gente vai na missa, a gente ali de joelho, nós somos perdoados, vai mudando demais. Ah, isso aqui é pecado venial. Eu vou lá na missa, tá tudo certo. Não, mesmo o sacerdote brigar com você, começa a confessar seus pecados veniais. Porque tem padre que briga neles. Mas estamos ali para contar os nossos pecados. Pratique a volta. E aí, só concluindo para nós orarmos. E eu lembro que nesse dia, o Senhor ele falava no nosso meio. Aí deu até o testemunho, veio daquele. Não foi? Naquele. Né, foi o primeiro podcast que o Frei Gilson tinha ido fora dos católicos. Foi o primeiro, sim. E ali o Frei Gilson fez a Bíblia, onde ele questionou por que quando eu rezo Deus não fala? Por que o silêncio de Deus? E ali aquele moço chorou. Com certeza o Frei Gilson deve ter orado por ele depois, né? Mas ele dando um testemunho, a moça perguntou para ele assim, e aí? E aí a resposta dele, com lágrimas nos olhos, e eu me emocionei, porque eu pude ver, sinceramente, no olhar dele, ele falou assim, eu tô aqui, eu tô voltando. Tô voltando. Era um homem que foi criado dentro da igreja católica, saiu, foi viver a vida. Por algum motivo estava na igreja evangélica. Frei Gilson chegou no podcast dele, chamou ele para o rosário. No dia que ele foi no rosário, um monte de coisa aconteceu. Mas ele chegou no rosário com a mãe dele, rezou o rosário, mesmo já estando em outra igreja, não sei qual ele frequentava. E depois de 6 meses ele falou assim, eu estou voltando. Porque o Senhor não cansa de bater. E ele não vai arrombar. Ele vai continuar batendo. Ele só pede de nós o quê? Volta. Volta. Encontra seu caminho de novo e volta para mim. Então que nós possamos orar nesse momento. Fique à vontade. Se você quiser ficar de pé, se você quiser ficar sentado, a única coisa que eu peço de coração é que você de fato feche seus olhos. Para que você perceba o Senhor falando. Às vezes a gente fica com o olho aberto, prestando atenção em um monte de coisa. Não fica com os olhos fechados. Se sentir um toque, algum servo chegar em você, amém, glória a Deus, receba a oração. Fica aí no seu aí e vai falando com o Senhor, se apresenta para Ele nessa hora, falando, olha, eu tô aqui por muitas vezes, Senhor Jesus, eu fui fazendo o meu caminho, do meu jeito, e fui ali dando o meu jeito para as coisas, Senhor, mas hoje eu quero, assim como diz a palavra dessa noite, voltar esse caminho de volta para o Senhor. Esse caminho de volta, então, vai dizendo, olha, tá aqui, eu sou Apoliana, vai dizendo o seu nome. Eu sou Apoliana, eu estou aqui diante de ti, Senhor Jesus, com os meus pecados, com as minhas falhas, Senhor, mas o Senhor de fato conhece o meu coração, o Senhor de fato conhece a minha vida, o Senhor de fato sabe aquilo que eu vivo diariamente, o Senhor sabe das vezes que eu rezo e das vezes que eu deixo de rezar, o Senhor sabe das vezes, Senhor Jesus,
em que eu cumpri aquilo que eu deveria ter feito e não cumpri, Senhor. O Senhor sabe das minhas falhas, Senhor, mas eu quero nessa noite voltar para os seus braços, porque o Senhor sabe, o Senhor conhece o nosso coração, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, aonde nós mais falhamos. O Senhor sabe aonde nós mais caímos, Senhor. E por isso, nessa noite, Senhor Jesus, eu quero voltar para Ti, Senhor Jesus. Voltar para Ti, Senhor. Tiver que pagar pelos meus pecados, Senhor, eu estou aqui disposta, Senhor. Disposta, porque eu quero chegar até Ti, Senhor Jesus. A palavra vai dizer, Senhor Jesus, que eu quero chegar ao Senhor, entrar no santuário, eu tenho que ter um coração puro, Senhor Jesus, mãos limpas. Então eu quero estender as mãos, eu quero colocar diante de Ti o meu coração, Senhor Jesus, para que o Senhor me direcione, Senhor, o Senhor conhece as nossas. Voltar para Ti, Senhor Jesus. Voltar a estar contigo. Voltar a estar ao Teu lado, Senhor Jesus. Ah, Senhor.